Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos mantenha na sua paz, elevando as nossas reflexões para que possamos cada vez mais nos vincularmos a esse Evangelho do Cristo, abraçarmos essa causa tão nobre que hoje retorna na figura do Espiritismo. Narram as Escrituras do Novo Testamento que todos esperavam que viesse o Messias, todos esperavam por um Salvador do povo de Israel. O povo de Israel se considerava como o povo eleito de Deus, mas estava dominado pela política romana, pagavam altos impostos, sofriam com os juros altos, sofriam com os preços do alimento, sofriam com os preços da vestimenta, sofriam de todas as formas possíveis. Era um povo que estava se sentindo humilhado, porque os profetas diziam que eles eram o povo eleito. Mas como o povo eleito poderia sofrer tanto? Eles que estavam no coração de Deus, eles que eram os filhos queridos de Deus e os filhos de Abraão. E as Escrituras narravam que chegaria um dia em que o Salvador viria e libertaria esse povo. Ninguém sabia o nome desse Messias, desse Salvador ou desse novo profeta. Alguns diziam que esse novo profeta viria com os seus exércitos, viria em um carro de ouro, cercado por cavalos, cercado de exércitos, e então com esse exército inumerável, libertaria o povo de Israel do domínio romano. Outros diziam que esse Messias tão esperado, esse profeta, desceria dos céus com os seus anjos e libertaria o povo. E diria, esse é o povo eleito de Israel. Ele agora, este povo, tomará o domínio desta terra que lhe pertence. No entanto, esse Messias esperado, esse Senhor dos Espíritos, esse Príncipe de Deus, que nós conhecemos com o nome de Jesus Cristo, não veio nem cercado de exércitos, nem uma família de opulência financeira, nem uma família rica. Pelo contrário, veio com as vestes do povo mais simples. Ele era carpinteiro, a exemplo de seu pai. Enquanto Herodes, o rei daquela época, era cercado de dinheiro e de poder e de orgulho, Jesus, aquele que seria o Salvador do povo de Israel, era cercado pela simplicidade. E ele mesmo irá dizer aos seus discípulos que ele não possuiria nem mesmo uma pedra para recostar a cabeça. Suas vestes, a sua túnica, era do tecido mais simples. Era como um lençol. Se enrolava naqueles lençóis e saía a pregar, de pés descalços, ou então com uma sandália simples, feita de couro, e ajudava o seu pai nos serviços da carpintaria. Quando então, com 30 anos, ele abandonaria esse serviço da carpintaria e iria pregar o Evangelho, pregar a Boa Nova, levar essa mensagem de libertação, de corações e de consciência para todo aquele povo sofrido de Israel, mas também para o povo que não morava naquela região, que somos todos nós, porque o seu Evangelho se espalharia por todas as nações e seria conhecido em todos os cantos do mundo. Esse Evangelho era a proposta libertadora, que trazia consolação e que também trazia o esclarecimento de que nós necessitamos e de que aquele povo necessitava. No entanto, não o reconheceram de imediato, justamente porque esperavam que ele fosse um
cercado de riqueza, e no entanto ele era outro, cercado de simplicidade. Mas ele começou a se destacar. O povo começava a ouvir dizer que um profeta novo, que andava com os pobres, que comia com as pessoas de má vida, que era amigo das prostitutas, diziam que esse profeta, que era doce como mel, mas tinha uma autoridade de um pai de família, diziam que esse profeta diferente curava os leprosos, entendia o sofrimento das criaturas, e que esse profeta falaria em Jerusalém. Escutaram que ele pregaria no monte no entardecer, e nesse dia aprazado, toda a população, todos aqueles que conseguiram, foram para o monte, se reuniram em torno de um pedaço de terra levemente elevado e esperaram que aquele homem incomum, aquele profeta de beleza incalculável, começasse a falar. E se escutava o vozerio da multidão que dizia: quem é esse homem? O que será que ele dirá? Será que suas palavras realmente terão sentido para nós? O que ele tem a dizer? Mas as pessoas notavam que daquela figura mística que era Jesus, se irradiava um magnetismo. As pessoas olhavam para ele e não sabiam dizer por que se encantavam com aquele homem. Existia algo no olhar verde daquele homem que atraía as pessoas, e as pessoas se sentiam hipnotizadas, se sentiam arrastadas para aquele profeta. E o profeta desceu do monte e se sentou numa pedra que estava sobre a planície. E quando ele abriu a sua boca, ele começou a falar. E as palavras que saíam eram como se fosse uma canção, uma sinfonia de beleza inenarrável, uma beleza que não se pode descrever. As pessoas, muito mais do que ouvissem com os ouvidos do corpo físico, elas sentiam no íntimo, sentiam na alma as palavras daquele Messias. Conseguiam escutar aquela música no mais profundo do seu ser. E lá, naquele monte, onde ele cantou o Sermão da Montanha, onde ele falou sobre as bem-aventuranças, o povo ia percebendo e se identificando com aquelas preleções evangélicas, e ele iria falar todas aquelas 8 bem-aventuranças no sermão do monte. Iria dizer: bem-aventurados, bem-aventurados os que estão aflitos, porque os que estão aflitos serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque esses terão suas lágrimas secadas. Bem-aventurados sois todos vós que tendes fome e sede de justiça, porque essa fome e essa sede de justiça que vós tendes, sereis saciada. Toda essa fome de justiça, chegará um dia em que Deus proverá o alimento necessário e não tereis mais a fome de justiça. Bem-aventurados sois todos vós que sois perseguidos. Bem-aventurados sois vós quando fordes caluniados, quando fordes perseguidos em meu nome, porque eu também sou perseguido. Então, quando os homens falarem mal de vós, ficais felizes, porque eles também fazem de mim. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque chegará um dia em que rireis. Riremos de todas essas coisas. E o povo sentia nas palavras daquele Messias, daquele profeta de nome Jesus, esse encantamento que era uma palavra de verdade, era verdadeiro, e as pessoas acreditaram
e se confortaram com as palavras daquele Messias. De algum modo, e elas não saberiam explicar como, aquelas promessas que ele fizera eram promessas reais. Realmente acreditavam as pessoas que escutavam Jesus falar que chegaria um dia em que todas aquelas promessas seriam cumpridas. E ele disse à população: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Quando todos se fordes, eu permanecerei convosco. O mundo passará, os homens passarão. No entanto, essas palavras e essas lições que hoje eu vos falo, essas palavras não passarão jamais. Porque as palavras de Deus e as palavras que eu vos falo serão eternas e permanecerão para sempre. E se fez o entardecer, e mesmo após aquele instante, as pessoas que escutaram o Sermão da Montanha jamais esqueceram aquelas palavras, eram constantemente lembradas, e diante de todos os desafios que surgiram, as pessoas se recordavam, o povo se lembrava daquelas palavras do Mestre. Aquelas palavras permaneceram na memória de todos eles. Bem-aventurados vós que estáis aflitos, bem-aventurados vós que chorais, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurados as pessoas que são pobres de espírito, ou seja, os humildes, aqueles que não possuem mais essa chaga do orgulho. Bem-aventurados sois todos vós, porque vós sereis chamados filhos de Deus, serão os eleitos dos céus. E nessas preleções do Messias, que ficaram gravadas nos nossos corações e nas nossas mentes, estão as promessas que Ele nos fez. Que hoje, na atualidade, nós nos recordamos dessas promessas e dessas palavras no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, e nas demais obras da codificação espírita. O Espiritismo é Jesus que retorna, é Jesus de volta à nossa vivência, é Jesus que volta a conviver conosco em nossos desafios, em nossas dificuldades, em todas as situações em que passamos por dores, mas também nos momentos de alegria. É Jesus que retorna ao nosso convívio e faz com que as suas palavras que Ele prometera há tanto tempo tornem-se reais e realmente se cumpram. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec irá analisar justamente essa parte a respeito das aflições. No capítulo 5, que se intitula Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec irá analisar, juntamente com os espíritos do plano superior, a justiça das aflições. Irá nos falar por que acontecem essas aflições e esses sofrimentos na Terra. Por que nós sofremos? Porque algumas pessoas sofrem mais do que outras. Porque existe a desigualdade na Terra. Porque uns nascem com mais, outros nascem com menos. Porque algumas pessoas desenvolvem doenças incuráveis e outras são completamente saudáveis, sem nada terem feito para provocar essas doenças. Porque existe o sofrimento na Terra e a diferença entre pessoas e outras pessoas. Porque algumas crianças nascem com habilidades naturais. Crianças que, desde a mais tenra idade, são dotadas de uma inteligência fora do comum. Porque existe essa diferença de aptidões na Terra. Para que possamos entender isso e a diferença desses sofrimentos, é necessário, diz Allan Kardec, remontar a vida passada. E nós conseguimos entender com o Evangelho segundo o Espiritismo que nós somos seres espirituais em uma jornada carnal. Essa não é a primeira vez que nós nos encontramos
nesse mundo, nós somos seres espirituais que já reencarnamos diversas vezes, ou seja, ocupamos diferentes vezes corpos de carne. Já vivemos em outras épocas, no século XIX, no século XV, em outros mais remotos ainda, em experiências algumas vezes equivocadas. E aqui estamos novamente, reencarnados nesse plano, para nos liberarmos desses débitos, desses equívocos passados e caminharmos com Jesus para o mundo novo, para a libertação das nossas consciências, das nossas mazelas. Eis aí a explicação da justiça dos sofrimentos. E essa é a razão porque existe essa diferença de aptidões entre uns e outros, e essa diferença de sofrimentos, essa diferença entre um ser e outro, porque alguns desenvolvem doenças e outros não. Então Allan Kardec comenta no capítulo 5 que para entendermos isso, e se nós cremos em Deus, que de fato existe, que é todo bondade, que é infinitamente justo e bom, que é perfeito, é necessário que Ele seja também justo. Se nós sofremos, portanto, como todos nós realmente sofremos em diferentes escalas, cada um com a sua cruz, que cada um tome a sua cruz e siga-me, conforme propôs Jesus. Existe uma explicação. E Deus, que é completamente um Pai justo e bom, Ele não dá a nós um fardo que nós não mereçamos e que não possamos carregar. Cada um tem exatamente aquilo que necessita. E Deus permite que isso aconteça para que através desse sofrimento e desses desafios nós possamos caminhar na direção do mundo melhor, na direção da Era Nova. Portanto, nesse mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec anota que as provas e sofrimentos da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser igualmente justa. No entanto, neste mesmo capítulo, Allan Kardec irá nos dizer que existem dois tipos de aflições, dois tipos de diferentes causas dessas aflições. Existem causas atuais, ou seja, sofrimentos que são provocados por nós mesmos nessa própria vida, e também sofrimentos que têm sua raiz ou sua origem em vidas passadas. Aquelas causas atuais das aflições são aquelas experiências em que nós passamos nesta vida mesmo e optamos, às vezes, por um caminho menos acertado. E nós nos exclamamos muitas vezes: se eu tivesse feito de maneira diferente, se eu pudesse recomeçar essa vida, eu teria feito de maneira diferente. Aí estão as causas atuais das aflições. São aqueles males que nos acontecem nessa existência mesmo e que nós podemos evitar, procurando sempre um caminho, uma alternativa melhor. Ou seja, nem todos aqueles males ou aquelas situações que acontecem para nós nessa vida são derivadas de vidas passadas. Existem aqueles males e situações que são derivados dessa vida mesmo e que nós podemos, de uma forma ou de outra, nos adaptarmos para eliminar essas causas. Por exemplo, na convivência com os filhos, na educação com os filhos, quando nós não educamos o filho, não lhe falamos o que é correto, às vezes a criança opta por escolhe um caminho que não seria o ideal. Por exemplo, quando nós dizemos a uma criança: não suba aí que você irá se machucar. A criança pode optar, pode escolher por ouvir a nossa orientação ou não. Se ela escolher por ouvir a nossa orientação, ela não irá subir na cadeira e não irá cair, portanto.
Agora ela pode ser uma criança um pouco rebelde e subir na cadeira e realmente cair. Aí está um mal que poderia ser evitado. E cabe também aos pais alertar os filhos ou não dessas situações que ocorrem na vida. E nós, muitas vezes, somos esses filhos rebeldes, que sabemos que determinadas atitudes nossas são equivocadas ou não seriam o caminho mais acertado e mesmo assim cometemos. Portanto, seria um mal que ocorre, que poderia ser evitado, para que não exclamemos depois: ai, se eu pudesse recomeçar, teria feito de maneira diferente. No entanto, muitas vezes, a experiência vem muito tarde e nós exclamamos essas frases. Por isso, com o contato com o Espiritismo, com essa doutrina de libertação, nós podemos optar por fazermos o melhor agora. Não é importante se nos equivocamos ontem, se nos equivocamos há minutos atrás. O importante é que Deus, a cada dia, nos concede uma página em branco no capítulo da vida, para que possamos fazer então boas obras, darmos o cumprimento da nossa tarefa e tomarmos boas resoluções. Hoje é o momento de ouro, hoje é o momento ideal que soa na nossa existência. Se nós ainda não somos melhores, agora é o momento de tomarmos a boa resolução, de tomarmos essa atitude saudável, essa atitude positiva. E quanto àquelas situações, aqueles males que ocorrem em nossa vida, em nossa existência, que derivam das vidas passadas, portanto, as causas anteriores das aflições, que estuda Kardec no capítulo 5 também, são aqueles males que nós não podemos evitar. Aquelas situações que acontecem e nós deveremos aprender a conviver com elas. Por exemplo, alguém nasce com uma doença incurável. É uma situação que a pessoa não pode evitar. Alguém desenvolve ao longo da vida uma determinada enfermidade, uma determinada moléstia, e sendo que ele não fez nada para provocar isso. É uma situação que ele não pode evitar. Quando nós nascemos em determinada família, são situações na vida que nós deveremos aprender a conviver, aprender a lidar. Portanto, existem essas aflições que têm suas raízes em vidas passadas. Nós cometemos determinado equívoco, todos nós, ninguém aqui é perfeito ou se encontra em regime de exceção, cometemos determinado equívoco e agora estamos aqui para repararmos. Então, esse sofrimento que hoje nos aturde, que hoje nos aflige, constitui uma bênção também de Deus, que nos proporciona uma nova oportunidade. É o sofrimento, reparação, é o desafio para que o estudante avance de ano na escola, para que ele consiga sair da 6ª para a 7ª série, da 7ª série para a 8ª, é necessário que ele faça uma prova, que ele aplique os seus conhecimentos. Então, nós estamos aqui aprendendo, falando sobre o Evangelho, para que enfrentemos os desafios da nossa vida, que são essas situações que se apresentam diariamente. Às vezes, um familiar que é irritado, às vezes nós mesmos que trazemos uma irritação dentro de nós, às vezes algo que não podemos evitar, uma doença, como nós demos o exemplo, um filho difícil, um familiar, ou às vezes alguém do nosso trabalho que nós temos que conviver e é uma pessoa difícil. São situações que acontecem em nossa vida que nós não podemos evitar muitas vezes, mas constituem nossos professores morais e constituem situações que Deus apresenta em nosso caminho para que possamos aprender a conviver com elas e optarmos por um caminho melhor, fazendo a reparação, então, de erros que cometemos em vidas pretéritas, em vidas passadas, e para que agora possamos reparar e nos tornarmos pessoas melhores. Isso equivale àquilo que Jesus nos recomendou, tomar a sua cruz e segui-lo,
com resignação, sem a revolta, sem se revoltar com esse sofrimento, sabendo que Deus é todo bondade, todo amor e jamais pune seus filhos. Ele não castiga seus filhos. É o Pai bom que nos ensina a lidar com as situações da vida. Somente naquilo que nós merecemos. Ninguém ganha um fardo que não mereça, ninguém está lidando com uma situação que não consiga vencer, que não tenha possibilidades de vencer. E nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele irá nos dizer que nessas aflições que ocorrem em nossa vida, nossa vida que é marcada por desafios, por aflições, todos nós sofremos de uma forma ou de outra. Uns sofrem com doença, outros sofrem com os familiares, outros sofrem com dramas íntimos, conflitos íntimos, outros sofrem penúrias financeiras, uns sofrem dessa ou daquela forma, mas todos nós sofremos. Portanto, Kardec se recorda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, das palavras de Jesus que estão no Eclesiastes. A felicidade, diz Jesus, não é deste mundo. Meu reino não é desse mundo. Portanto, nós não poderemos ser extremamente felizes ou absolutamente felizes na Terra. Mas se a felicidade não é desse mundo, ela pode começar aqui. Nós não seremos plenamente felizes, mas poderemos alcançar uma felicidade relativa através da resignação e cumprindo bem esses desafios que são propostos na nossa vida diária. Todas essas situações, se as enfrentarmos com resignação, sem reclamar, abençoando cada dia nosso, fazendo dele um dia santificado, através das nossas atitudes bem cumpridas, através da nossa gratidão a Deus, esses desafios podem se tornar abençoados e os nossos dias poderão, sem dúvida, serem dias mais felizes. Nós nos sentiremos já felizes por estarmos realizando as obras de Deus, primeiramente dentro de nós mesmos. Porque aquele que ama é feliz. Aquele que ainda não ama, aquele que ainda é um filho rebelde, aquele que ainda se encontra na revolta, esse trará conflitos e sofrimentos para si mesmos. Mas no momento em que nós nos abrimos para Deus e decidimos seguir as recomendações cristãs, nós passamos a entender que a felicidade, embora não sendo desse mundo, ela pode começar aqui. Mesmo com as situações mais adversas, com as situações mais difíceis que possam aparecer em nosso caminho, nós já poderemos encontrar essa felicidade. É por essa razão que Jesus diz que nós encontraríamos o consolo das nossas aflições, das nossas vicissitudes, já nesse mundo. Que aqueles que o seguissem, esses seriam consolados. Seriam consolados plenamente no mundo do futuro, após a nossa desencarnação, após a nossa morte, onde a vida prossegue. Mas nós já podemos começar a nos conectarmos com esse Deus e com esse Jesus nesse mundo mesmo, a partir das nossas atitudes, a partir das nossas resoluções. É claro que esse mundo é composto de dificuldades, de provas, de violência, de sofrimentos, de pobreza, de doenças, de misérias, tudo isso, mas também é um mundo rico de luzes, de amanheceres fulgurantes, de flores ricas, de cores de todos os matizes, de anoiteceres ricos de estrela, de amizades, de amores. Portanto, nesse mundo, nós já começamos a encontrar esse amor de Deus que nos cerca, que nos envolve, que nos consola. E é tão belo que no Evangelho segundo o Espiritismo, após o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 6, Allan Kardec fala sobre o Cristo Consolador. Ou seja, após a aflição, vem a consolação. A consolação através do esclarecimento. O esclarecimento através da doutrina espírita e através de Jesus, que nos proporciona esse conhecer que a vida não acaba
nesse mundo, que nós não somos esse corpo que possui doenças, que possui enfermidades, essa vida difícil, nós não somos isso. Nós estamos passando apenas por uma experiência que, por mais longa que seja, é curta. Por mais que nós vivamos 30, 60, 80 ou 100 anos, é um tempo muito curto diante do que representa a eternidade. Nós somos espíritos imortais e quando esse corpo morrer, a vida prosseguirá. E aqueles que enfrentarem bem os seus sofrimentos, esses serão os verdadeiros chamados filhos de Deus e esses serão os consolados. E no capítulo 6, após Bem-aventurados os aflitos, quando se estuda o Cristo Consolador, irá se falar as belas palavras do Cristo. Allan Kardec irá transcrevê-las, irá colocá-las no Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim todos vós que sofreis, estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou brando, manso e humilde de coração. E ele dirá que aqueles que o seguirem, que aprenderem com ele, Jesus, que ele é brando, manso e humilde de coração, esses encontrarão o repouso para suas almas. Vinde a mim todos vós que sofreis. Portanto, o convite de Jesus é para todos. O convite de Jesus é extensivo para todos os seus irmãos, que somos nós. Vinde a mim todos vós. Mas o convite dele é sobretudo, é principalmente para aqueles que estão aflitos. Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis aflitos e sobrecarregados. E quem de nós não está aflito? Quem de nós não está sobrecarregado? E tomai sobre vós o meu jugo, diz ele. O que é jugo? Jugo é domínio, é poder. E o poder de Jesus é o suave poder do amor. Então ele nos diz, vinde a mim todos vós. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu domínio de amor, as minhas lições, o meu coração. E aprendeis de mim que sou brando, manso, humilde de coração, e encontrareis o repouso para as vossas almas combalidas. E com o Espiritismo nós entendemos que esse repouso não é o descanso eterno que algumas antigas religiões falavam, que nós, após a morte do corpo físico, ficaríamos eternamente dormindo à espera do dia do juízo final. Mas esse repouso de que fala Jesus é o repouso da nossa consciência tranquila. Porque no momento em que nós despertamos para essa vida nova, entendemos que esse sofrimento que hoje nos aflige, esse sofrimento que hoje acontece, irá acabar, irá ter um fim. Nesse momento em que nós nos abrimos para o Messias, para Jesus, nós encontramos o repouso para as nossas almas combalidas. E ele diz também que aqueles que estivessem com ele, que aqueles que estão sendo convidados ao seu reino, nós que somos aflitos, somos sobrecarregados, teríamos o alívio das nossas aflições. É interessante notar que Jesus não promete a cura. Ele não diz, vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos curarei. Ele diz, vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei. Por quê? Porque a cura real está dentro de cada um de nós. A cura das nossas doenças interiores, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas chagas morais, somente nós podemos fazer no momento em que nós optarmos, escolhermos sermos pessoas melhores, sermos pessoas de bem. No entanto, ele aliviará todos nós e prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Ele nos diz, para encerrarmos com o pensamento de Jesus, que aquele que o seguisse, mesmo que o seu corpo, que o nosso corpo não sirva para nada, nós nos encontraríamos além túmulo e que ele estaria conosco até o fim dos tempos. É por isso que ele diz, não vos importeis quando fordes humilhados, não vos importeis quando os homens falarem mal de vós, porque também assim fizeram de mim.
e nós nos lembramos que Jesus sofreu na terra, no entanto, ele nada devia. Ele já era um espírito perfeito, já era puro, mas nós sofremos porque ainda devemos. Mas estamos aqui também para eliminar esse sofrimento e para sermos felizes, acreditando nessa promessa do Cristo, onde ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados somos todos nós quando choramos em nome da justiça, porque nós encontraremos o consolo das nossas aflições, das nossas tristezas. E o próprio Jesus hoje nos recebe em seus braços, porque o Espiritismo, como nós dissemos, é Jesus de volta que nos acolhe em seus braços de fraternidade e nos convida para o trabalho, para a marcha, onde ele diz: colocai a mão na charrua e não olhai mais para trás. Porque o mundo é cheio de perigos, é cheio de melindres. No entanto, aquele que convive com Jesus não tem motivo para se preocupar, porque Jesus afaga todos nós. Ele tem o pensamento maternal, nos acolhe como uma mãe e nos ensina como um pai. Jesus é o Espírito puro que Deus nos oferece de modelo e guia e nos diz que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Tudo passará, mas as suas palavras jamais passariam. Que Jesus possa permanecer conosco, iluminando o nosso caminho, nos fazendo desenvolver esse pensamento de luz. Que nós possamos hoje, nessa página em branco que Deus nos concede, aceitar esse convite do Messias, que nos convida há 2000 anos. Há 2000 anos ele esteve na terra conosco, nos convidando para o seu reino. E hoje ele retorna no Espiritismo e nos convida de novo. Nós fizemos ouvidos surdos, não escutamos o seu convite, mas hoje somos chamados novamente e somos também, a exemplo do povo de Israel, escolhidos de certa forma. Ou melhor, nós somos chamados e temos a pretensão de sermos também os escolhidos, se nós cumprirmos o que ele nos disse e acreditarmos que essa promessa de Jesus é real. Ele estará conosco e permanecerá conosco, afagando as nossas tristezas e nos iluminando. Que Jesus abençoe a cada um de nós e nos mantenha na sua paz. Muito obrigado.